Meus queridos amigos, este vídeo aqui, antes de tudo, só fazer um merchan aqui, esse vídeo é um oferecimento de Simas Turbo. Se você precisa dar aquela turbinada no teu carro, melhorar o desempenho, subir aquela dele não conhece, vai para Simas Turbo e ela vai oferecer o melhor serviço de implementação de turbinas, chips e outros aditivos no seu automóvel. Depois dessa piadinha infame aqui do Simas Turbo, mas é que realmente o boné é bom, vamos falar aqui do xadrez 4D de Sérgio Moro. E eu tô pra dizer pra vocês que esse é um dos vídeos mais importantes que a gente já fez aqui no canal. Esse é um dos bate-papos que eu quero ter com você, quero que você assista até o final, com boa vontade, pra entender o drama central do governo Bolsonaro expresso nessa luta aqui entre duas figuras, Moro e Bolsonaro. E antes você fale, como assim luta? Você tá exagerando? Você tá... Não, eu não tô falando que eles estão lutando. Eu tô falando que eles representam duas forças, duas expressões políticas muito importantes pro Brasil, que em algum momento iam começar a colidir e naturalmente se separar. E talvez os sinais dessa separação estão ficando claros e eu vou explicar isso pra vocês até o fim, de uma forma muito honesta, tentando entender até o problema para o próprio Bolsonaro, entender a cabeça dele, o drama dele, pra tentar ser justo com o cara também. Então vamos lá. Só lembrando de continuar, por favor, www.mbl.org.br/contribua para ajudar aqui recorrentemente a, basicamente, financiar o movimento Brasil Livre, o movimento mais livre... Tô com a cabeça levemente pipocada, tá? Livre! Movimento político atuando no Brasil, não estamos amarrados no governo, nem na oposição, nem ninguém, apenas nas nossas ideias. Então vamos direto ao ponto. O que é o tal xadrez 4D de Sérgio Moro? Sérgio Moro vem representando agora, vamos dizer assim, a peça central de uma grande discussão, de um grande drama. Eu vou falar qual o drama, qual o cenário da batalha. Se fosse imaginar que isso aqui fosse ser, por exemplo, um filme, né? A gente fala o último filme do Senhor dos Anéis, esta aqui está para ser, talvez entre o lavajatismo e o bolsonarismo, aquele final, o episódio final do filme do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, a batalha ali na frente de Mordor, né? Então o cenário da batalha na frente de Mordor virá nos próximos dias com a muito provável denúncia do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro, que promete ser grande. E por que eu tô dizendo isso? Porque isto vai obrigar que todos eles se posicionem. Não vai dar para Moro ficar quieto sobre isso, ou Bolsonaro não tomar nenhuma ação sobre isso. Será, vamos dizer, um divisor de águas. Porém, como esse problema está cada vez mais perto, muitas ações estão sendo tomadas. E o que está rolando? Como vocês viram no noticiário, Bolsonaro cogitou, através de uma discussão que ele teve com os secretários de segurança de diversos estados, a criar ou recriar o Ministério da Segurança Pública, tirando ele do Sérgio Moro. Houve bastante discussão nas redes, o Bolsonaro externalizou isso publicamente em vídeo, então não é a gente que tá falando, não tem fake news nenhuma aí, caso alguém esteja imaginando. Depois veio o Alberto Fraga, que é um amigo de muito tempo, conheço o deputado Alberto Fraga, é um cara ligado à segurança pública, amigo pessoal do Jair Bolsonaro, veio dar umas críticas ao Moro, ele que é cogitado para ser justamente o ministro de Segurança Pública. E aí, muita gente quis entrar na tecnicalidade, ah não, mas e se separa, e quem é o responsável por isso, por aquilo? Não é essa a questão. A questão toda é Bolsonaro tirando de Moro o trunfo com que Moro se apresenta à sociedade. Que nesse pós-Lava Jato, Moro vem se apresentando como ministro responsável pela queda alta, uma grande queda no número de homicídios que está rolando este ano. E aí, vamos lá, né? O que nós temos? O Moro, ali no final do ano, ele se declarou contrário ao juiz de garantias que foi sancionado pelo Bolsonaro e que a militância foi lá correndo para passar um pano. Como não dava para defender muito a militância bolsonarista, não, veja bem, não é esse problema todo, não é bem isso aí, não sei o quê. Né? Vamos lembrar que o juiz de garantias beneficiaria bastante figuras como Flávio Bolsonaro, né? Até por isso a denúncia provavelmente está correndo bem rápido e vai chegar logo justamente para escapar do juiz de garantias. Mas não é só isso. Sérgio Moro, ao declarar-se contra o juiz de garantias, virou o ano, desagradando o presidente da República, começa com uma agitada e movimentada agenda de imprensa. Ele foi no Roda Viva, agora ele vai no Pânico, vai reinaugurar o programa Pânico na rádio ali, que tem uma audiência bem grande, promete ser provavelmente o Pânico de maior audiência que já teve. Criou um Instagram, lançou um Instagram que tá explodindo, bombando. E, lembrando que aquilo que a gente já comentou, no Roda Viva, o Moro bateu também no juiz de garantias, demonstrando ali que é o seguinte, há um limite onde ele é vamos dizer, um funcionário do governo, alguém que respeita a hierarquia. Quando move-se, vamos dizer assim, os dados ali, na hora que chegou na Lava Jato, ele, opa,
Aqui não, nesse jogo eu não vou entrar, nesse jogo eu me posiciono e quando entra nessas questões relativas à Lava Jato, o Moro não fica feliz. O Moro, ele entrou pra ser um dos super-ministros do Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Você que tá assistindo entende o que eu tô falando. O Moro era, né, ele e o Guedes, um dos super-ministros. Só que diferente do Guedes, o Moro foi muito esvaziado ao longo do ano passado. Tiraram o COAF dele, a nomeação dele pro STF, que era provável, não aconteceu, pintou lá o, como é que é, o ministro muito, terrivelmente evangélico, né? O Mendonça, amigo do Toffoli, né? Outros elementos, interferência na Polícia Federal. Houve muitas interferências na atuação do Moro, que culminaram inclusive no estupro político do pacote anticrime dele, e ele foi lá aceitando isso de certa forma calado, resignado, muito leal ao presidente. Muita gente esperava que ele não seria tão leal como ele foi, mas ele foi sendo leal. Só que uma hora você vai batendo no limite, né? Uma hora a afronta que o cara vai sofrendo é bem grande. Aqui nesse canal a gente denunciou. Havia um acordão gestado para proteger o Flávio Bolsonaro, e esse acordão passava por destruir os elementos funcionais da Lava Jato. E isso atinge o Moro. Ele não tá aguentando, ele tá tendo que vocalizar. E aí você vê um presidente que vai acabar diminuindo o Moro nessa proteção deste acordo, tendo que chegar nas vias de fato, que é ou separa, ou briga, ou continua e aceita. O primeiro cenário é o seguinte: Moro é ou não é ministro do STF? Porque se Bolsonaro não sinalizar que vai nomeá-lo como ministro do STF, Moro é um candidato à presidência da República. Mais competitivo, mais forte, mais popular do que o Jair Bolsonaro. Temos um problema, Bolsonaro. Se Bolsonaro nomeia ele pra lá, Bolsonaro vai se dar muito mal com todos esses elementos que ele trabalhou no ano anterior. Establishment, centrão, figuras ligadas, vamos dizer assim, ao que é de mais podre no STF. Né? Então Bolsonaro desagrada esses caras, provavelmente se indispõe no caso do filho dele, perde base para passar determinados temas no Congresso Nacional, mas recupera, a meu ver, boa parte do apelo do combate à anticorrupção. Do outro lado, se ele não coloca o Moro, acho que vai haver uma desmoralização grande do Bolsonaro, ao mesmo tempo que o Moro, né, esvaziado, vendo se destruído, e com essa história do Bolsonaro tirar os elementos do ministério dele, como o setor de segurança pública, essa autonomia da PF junto a ele, o que o Moro vai fazer? O Moro talvez tenha que puxar o carro, porque ele tá vendo que estão esvaziando ele, com medo dele se tornar essa força eleitoral. Isso aí iria acontecer. Essa briga estava contratada desde o dia que, ao colocar o Moro como ministro, o Bolsonaro recebeu dias depois a denúncia do COAF da rachadinha do seu filho. E como você lidar com o combate à corrupção, um discurso extremo de enfrentamento, de não ter leniência com o corrupto, não vou deixar os bandidos ficarem, era o discurso dele. De repente, ser confrontado com a necessidade de um eventual acordo com as mesmas forças políticas que você jurou combater. É como Anakin Skywalker, que foi pro lado negro da força, né? E aí ele foi picado pelo Obi-Wan. Essa é a analogia que eu deixo, né? Talvez o Moro esteja sendo agora o Obi-Wan do Bolsonaro, que é o Anakin Skywalker. Ele está sendo obrigado a picar aquele que traiu a luta que ele foi colocado para fazer, né? O Moro terá que talvez picar a força política do Bolsonaro, porque se o Moro se dissociar desse governo, o Bolsonaro vai ficar igual o Anakin, queimado, largado ao chão, sem braço nem perna. Né? É uma situação bem grave, era uma situação esperada, é uma situação que depende do Moro. Nesse instante, o xadrez que o Moro joga, se posicionando com a opinião pública, mostra que ele é o jogador mais inteligente no jogo novamente. Era assim na época da Lava Jato e é assim neste momento da política brasileira. Esse é o nosso recado. Abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.